Igor Mendes. Já estou encerrando aqui e eu vou chamar o Santinho aqui para puxar uma palavra de ordem para encerrar a fala. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Muito obrigada. Depois da fala de ontem, da fala de hoje, das falas que ainda vão acontecer, a gente não conseguir formar uma chapa, acho que já dá umas 3 chapas só, e fica aqui hoje. Vai lá, Santinho. Gente, muito boa tarde a todos, a todas e todos. É um motivo de muita alegria estar aqui com esse momento de fala agora, nesse lugar de fala, de alguém que está aqui já há bastante tempo, né, e poder compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória até chegar aqui. E o que nos levou ainda a estar aqui. Só me apresentando, né, muito prazer, eu sou Wesley Wallace Rodrigues, carinhosamente chamado pelos amigos de Santinho. É um nome que pegou e que ficou. O que vem nisso? O meu processo de militância ele começa no campo religioso. Quando eu morava em Lagoaça com minha família, eu era membro de grupo de jovens, me tornei coordenador de grupo de jovens, coordenador de forania. Então eu tinha uma atuação muito forte em Belo Horizonte, ali na Diocese de BH, como pastoral da juventude. O que me levou a conhecer os irmãos maristas, que davam curso de formação para a gente, que eu fui ficando encantado, era coordenador de crisma, então eu sempre estive no meio da galera. Nessa onda de buscar formação permanente, que eu sempre acreditei que a gente sempre tem que estar em formação permanente, fazer vários cursos com os maristas, fui me encantando com a dinâmica, com a pedagogia deles, até virar vocacionado marista. Fiz encontro vocacional por 2 anos e fui morar em Montes Claros em 2008 com os maristas. Uma experiência bacana e também, em alguns pontos, meio frustrante. Porque uma idade boa para a vida religiosa é os 18, 19 anos, que é muito mais fácil você moldar a cabeça de um jovem. Eu já tinha 24 nessa altura do campeonato e já tinha uma caminhada crítica de militância, de questionamento do que eu vivia. Eu vivia a vida religiosa por 6 meses, mas eles me mandaram de volta para casa, porque eu não sabia que antes de ter volta você não deve questionar as coisas. Depois que eu fui entender que religião é política. Eu não tinha voto e era um formando ainda questionando a estrutura de uma instituição centenária. Só depois que eu saí consegui fazer essas releituras, né? Eles foram muito inteligentes, se cercaram. Logo que a gente entrou, assinamos termo de voluntariado, que a gente trabalhava no colégio, termo de uso de imagem. E depois que fui percebendo como é que se dava isso. Mas foi legal para Montes Claros porque eu conheci a Unimontes. Na Unimontes eu fiz a graduação em Ciências da Religião. E após sair da vida religiosa, eu ainda fiquei com um pé um pouco dentro do meio religioso, mas agora num meio mais crítico, mais voltado para a teologia da libertação. Eu fui ser voluntário na Comissão Pastoral da Terra, na CPT, que acabou vindo a ser o meu trabalho de conclusão de curso, onde eu pesquiso lá em Montes Claros a influência da teologia da libertação na Comissão Pastoral da Terra. Cheguei numa universidade estadual, onde a gente teve que fazer muita luta com o movimento estudantil. Eu peguei todo aquele conhecimento, aquela bagagem que eu tinha de atuação pastoral e levei para o movimento estudantil. Porque quando eu cheguei na Unimontes, a gente não tinha RU. Eu cheguei a pesar no primeiro período 42 quilos, porque eu ficava somente com o almoço do restaurante popular, que era R$1. Meus pais não tinham condições de me manter, eu falei que tinha almoço e janta, eu sabia que não tinha janta, eu não sabia que não tinha almoço. Que tinha almoço, eu não sabia que não funcionava no final de semana na RU. Meu primeiro final de semana em Montes Claros, assim que eu passei no vestibular, em fevereiro de 2019, foi puxado, porque não tinha onde comer, não tinha dinheiro para comprar lanche, não tinha nem cartão de crédito, não tinha renda. Mas foi legal, porque isso deu gás para a gente lutar por melhoria na universidade. Nós ocupamos reitoria para que saísse RU. Nisso a gente disputou a eleição para o centro acadêmico, eu fui presidente do centro acadêmico de Ciência da Religião. A gente disputou eleições do DCE, a gente quase foi eleito DCE da Unimontes em 2010. Só que também dentro disso, o pessoal está apresentando, gente, eu quero trazer vocês para algum momento ele é importante, mas ele não é um mar de rosas. A gente tem disputas, a gente tem afetos e desafetos, isso vai acontecer.
Isso aconteceu dentro de uma disputa um pouco maior, que foi quando ele disputou o DCE da Unimontes, aonde o DCE da Unimontes, quem um dia tiver a oportunidade de ir a Montes Claros, vai ver que aquilo não é só um DCE, é um trampolim político. As pessoas muitas vezes disputam o DCE da Unimontes para galgar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Tanto é que 3 vereadores que estão hoje na Câmara de Montes Claros, votando contra o povo, passaram pelo DCE da Unimontes. Usaram aquela bandeira, aquela pauta de luta do movimento estudantil, de melhoria dos estudantes, para se autopromover. A gente enfrentou o sistema, denunciou que não devia ter denunciado e até a luz eles apagaram no dia da eleição. O DCE da Unimontes ele tinha ganhado um lote nos anos 80 no bairro mais nobre de Montes Claros, no bairro de Tumuna. A gente entrou denunciando que esse lote estava arrendado, que esse lote era para função dos estudantes, mas nós falamos coisa que não devia ter falado dentro de sala de aula, numa cidade marcada pelo colonialismo. Mas a vida que segue, a gente não disputou DCE, mas depois dessa eleição, continuou contribuindo com o movimento estudantil ali na base. Enfim, conseguimos, através de ocupação de reitoria, através de manifestação, que o Anastasia liberasse o recurso para construir um restaurante universitário. Hoje, quem for no Unimontes, hoje pode almoçar no restaurante universitário, porque teve luta de muitos estudantes que passaram ali. Há alguns também desses que hoje estão na Câmara de Vereadores. E aí, eu na Pastoral da Terra já tinha um envolvimento com a turma do serviço social, porque eu não era do território. A minha vida era ficar na universidade, eu ficava lá manhã, tarde, noite, então eu conhecia todo mundo. Então eu já namorava o serviço social. Porque a minha monografia era em ciências da religião, mas ela estava focada em pastoral social. A expressão da questão social naquele território me incomodou muito. Então eu não queria só ficar como um professor que vai para a sala de aula e lutar, porque hoje estar na sala de aula é luta contra um sistema. Trabalhar em ensino religioso hoje é um desafio muito grande, porque você tem uma estrutura meio que engessada de que o ensino religioso é catequético, quando não é. E a nossa formação lá é para trabalhar contra isso. Não o ensino catequético, né? E aí a gente já namorava o serviço social, participei de vários encontros, enquanto graduando de ciências da religião, de ELES, eles vão ver várias siglas no movimento estudantil, ELES, Encontro Local de Estudantes de Serviço Social, que era muito bacana, que reunia não só o pessoal da Unimontes, mas as universidades privadas também que tinham ali, e discutia o movimento estudantil de serviço social. E eu comecei a ver nessas fontes. E aí, a Universidade Estadual de Montes Claros me deu muitas oportunidades de conhecer o Brasil, porque eu não era um território. Tinha amizade com todos os cursos. Tinha um congresso para eu, se tinha um congresso bom, eu ia. Tinha que ter matrícula. Então, eu fui num ERES, no Espírito Santo, sem ser estudante de serviço social, fui começando a conhecer a turma. Conheci o povo da UFOP no outro ERES, Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social, em Teófilo Otoni. Eu fui rodando com o serviço social para lá e para cá. E quando eu ia defender meu TCC em 2013, eu tentei o vestibular no método tradicional, vestibular tradicional, e fiquei por 2 pontos. Falei, eu tento de novo. Aí falaram assim, joga para ciências sociais. Eu falei, não, eu quero ser assistente social, não quero ser só cientista social. No outro ano eu tentei, como um afrodescendente carente, e passei em primeiro lugar no Unimontes. Só que não basta somente ter a política de cotas, não tem política de permanência estudantil. Eu não pude permanecer no Unimontes porque eu não conseguia me manter num território que a especulação imobiliária ela é altíssima, assim como aqui em Mariana. Porque quando vem estudante, acha que o estudante tem grana, não sabe o que o pai está passando para manter a gente aqui nesse território, nessa universidade. Na época de xerox ainda, hoje a gente tem a graça de ter os PDFs. No nosso tempo, quando eu entro na universidade a primeira vez, era xerox. Então eu só li os textos que eu dava conta de pagar o xerox. Muitos textos eu não li porque eu não tinha como pagar. Então, eu fui namorando o serviço social e acabei passando em 2014. Mas como eu já tinha um acúmulo, uma proximidade com o pessoal, eu estava no primeiro período, quando teve o encontro regional do serviço social no Espírito Santo, em 2014, e nesse congresso eu fui eleito coordenador regional pela ENES. Não foi fácil ir. Como o pessoal da reitoria já me conhecia pela primeira graduação, nós pedimos um ônibus. Eles negaram o ônibus. Nós pedimos uma van. Eles negaram a van. Nós ocupamos a reitoria. Eles deram um carro. E aí fizemos uma assembleia e decidiu quem queria. Aí fomos em 5 estudantes, em 4 que tinha um motorista que eles mandaram. Com muito custo eles liberaram o carro, porque a gente não ia arredar a pé.
Falei, não, nós mandamos memorando, nós mandamos ofício, protocolamos tudo. Vocês falaram que ia dar o transporte, agora na última hora os estudantes tudo querendo isso de montar. Inventaram uma desculpa porque era o governo PSDB e tinha o tal do choque de gestão, que isso afeta o movimento estudantil. A gestão estadual, a gestão federal, a gestão municipal, afeta a política estudantil, porque se não tem verba, se não tem recurso, não tem como sair. Mas nós falamos decisões que erraram. Nós vamos para uma reitoria até sair, com muito custo no carro. Essa assembleia deliberou que quem estava mais à frente ia. Acabou que os estudantes de serviço social me designou para ir, mas duas estudantes e um estudante que era coordenador regional na época, o Franco. Fomos para o Espírito Santo, lá a gente ficou eleito coordenação regional. E aí que vai começar a minha chegada aqui na UFOP. Porque após a gente ser votado lá, teve depois um encontro nacional, onde eu conheci Rodrigo pela primeira vez numa mesa, lá na Federal de Santa Catarina. A gente estava naquele herese, o Rodrigo estava falando, jamais imaginei que ia encontrar com ele aqui na UFOP. Eu tenho vídeos do Rodrigo falando nos meus CDs guardados por aí. Ele falou. Tem coisas suas, eu tenho que procurar lá em casa. O Rodrigo estava na mesa falando lá também, nesse Congresso Nacional. A nossa posse enquanto coordenação regional foi nesse Congresso Nacional. E aí dividiu as tarefas, né? A gente foi para o Encontro Nacional do Estudante Social, o ENES. E aí, quando a gente volta desse congresso, a gente teve outros encontros de formação, onde dividiu as tarefas dos membros. Gente, nós fomos coordenação regional num tempo onde a gente não tinha WhatsApp, não tinha Google Meet, não era tão fácil fazer reunião, não. Se a gente já era carente para se deslocar, a nossa região é muito grande. O MES, Movimento Nacional, Movimento Estudantil do Serviço Social, ele é muito grande, ele está no Brasil inteiro. Ele divide o Brasil por regiões, porque o nosso Brasil tem dimensão continental. A nossa região comporta os estados de Minas, Rio e Espírito Santo. É muito serviço, é muita escola de serviço social, muita universidade. Tem muita EAD, tem muita luta para ser feita, tem muita disputa de consciência para a gente fazer. E nessa divisão de tarefa, eu fiquei com a pasta do movimento estudantil. Me entregaram um negócio que eu já gostava, porque beleza. A gente tinha combate às opressões, tinha várias pautas. Nós éramos uma gestão de 8 ou 9, se não me engano. Cada um tentou onde estava dar cabo das questões do território. Nisso, eu fiquei muito visado em Montes Claros também. E eu acabei ser assessor parlamentar de um vereador do PT em Montes Claros. Eu tive que trabalhar porque não dava para me manter. Então eu fui assessor parlamentar, mas nunca aparelhei a minha bandeira partidária com o movimento estudantil. Sempre tive essa clareza de separar as coisas. O meu serviço era das 8 às 13. Depois eu estava na universidade. Eu não estava por conta do partido. Mas isso também foi possível que eu pudesse cumprir essa agenda de visitar as universidades. Então a gente, enquanto coordenação regional, eu tive a oportunidade de ir na PUC e reoxigenar o centro acadêmico da PUC que estava parado. Falei, vai ter um congresso, e quando é eleitoral, todo mundo quer ir. Nesse ano eu dei a sorte que o próximo congresso ia ser em Rio das Ostras. Falei, tem praia, tem diversão, tem rock, depois a galera da PUC animou. O DA da PUC que estava meio capengando, se articulou, 2 anos depois eles estavam coordenando a ENES, a regional. Mas foi importante a gente ter ido fazer esse primeiro contato, levar também esse docinho, tem praia, para Rio das Ostras. A gente foi para Rio das Ostras, fui à UNA, conversei com a galera da UNA, me convidaram para algumas mesas. Importante demais a parceria com o Conjunto Cefes Cresce. A gente foi em alguns eventos representando a Enesp enquanto coordenação regional aqui em Minas, porque Minas tinha eu e menino do Triângulo Mineiro. Então a gente dividia, quando dava para ela ia, quando dava para eu ia. Então um dos dias 15, em celebração ao Centro Social, eu compus uma mesa na UNA que desdobrou em outros eventos na PUC, né, de mobilização do movimento estudantil. E também internamente no norte de Minas, na FUNORTE, que é uma privada que tem lá daquele lá que foi preso, aquele deputado comunista, da Raquel Muniz, que era prefeito de Montes Claros, que vocês sabem a história nacional mostra o que aconteceu.
A gente teve essa articulação entre a Unimontes, que era a única estadual que tinha ali, e as privadas em volta, e a grande dificuldade de trazer um pouco da EAD para o debate. Porque ainda as privadas presenciais ainda vinham construir ELES com a gente. A gente tinha esse cuidado de não tratar o pessoal da privada como, desculpa a palavra, mas eu aprendi isso no ELES. Que o pessoal da UNA estava em Teófilo Otoni e falou com a gente o seguinte, ó, o pessoal das estaduais e da federais, a gente da privada, mas a gente não é nossa. Porque, infelizmente, também, quando a gente junta o momento estudantil, tem a vaidade. A minha é federal, foi mal. Ele está ali porque ele não teve condição de se manter numa estadual. Porque, por exemplo, a Unimontes e Montes Cláudio, o curso é matutino. Para quem trabalha é difícil. Mas o mercado, a Anhanguera, a FUNORTE, está de olho no trabalhador. Ela oferece o curso à noite. Então, ele cabe indo para a FUNORTE, não porque ele não consegue passar na Unimontes, porque ele não consegue se manter na Unimontes de manhã. Então a gente tinha esse cuidado de não tratar o nosso companheiro, que tem uma formação um pouco mais calejada, como inferior. Então esse é o nosso trabalho dentro do movimento estudantil, de articular isso e sempre estar levando o povo para essas construções coletivas, que é muito importante, que são os ELES, os ENES, o encontro regional, nacional. E aí eu venho parar no foco. Eu tinha que trabalhar. O pessoal me convidou para uma vez, numa terça-feira, eu falei, fora de cogitação, o camarada lá não vai me liberar do serviço terça-feira para vir para Mariana, não. Eu falei assim, ó, eu não posso nessa mesma terça, mas na quinta eu consigo ir. Então eu vim na UFOP, na quinta-feira, e eu vinha filmando tudo, registrando tudo. Minha primeira vez na UFOP. E aí, acho que vem de encontro com a fala da Isabela, que fala de ocupação. Vocês têm que ocupar o centro acadêmico. A minha primeira experiência na UFOP foi dentro de uma ocupação. O povo ocupa esse estacionamento, eles ocupam essas paredes e dão a cara do movimento estudantil, do serviço social para esse povo. Eu tive a oportunidade de andar com a máquina digital naquela época, só que eu não sei editar as coisas. Então, do jeito que eu filmei, eu pus no meu canal no YouTube. No mundão, entregue as mazelas sem esboço a reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, já vai terminar. Os meninos estão rachando toque no mundão. Entregue as mazelas sem esboço a reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, já. Uou! Agora o John vai trocar. Cara, é aqui, ó. Django, tem cor de troco, pescoço logo, é nego forro, mas sem katana é tipo zorro, é muita treta, só que as pretas, e se covarde só do morro, se defende cabereta. Django é diferente, de cor de gente, é o mundão, onde o racismo se faz presente, e se toma aguardente e vomita até os dentes, no hospital Django é chamado de indigente. Django pode ser Léo ou Manuel, joga tipo Lionel, e no futebol da chapéu. Django é capoeira, mas o Pereira e no axé. Django levanta poeira, Django é hip hop, é resistência, vem lá do morro, não tenta não que Django aguenta o couro. Tem Django livre, Django preso, Django que virou senhor, mas nem viaja no suor, que o Django é trabalhador. Django já foi pedreiro, já foi lixeiro e maconheiro, e homem branco quer ser Django porque Django é brasileiro. É isso aí, porra. Ferreira Goulart, poema brasileiro. No Piauí, a cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, a cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, a cada 100 crianças que nascem, 8 morrem antes de completar 8 anos de idade. 78. No Piauí, a cada 100 crianças que morrem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. Antes de completar 8 anos de idade. Antes de completar 8 anos de idade. Antes de completar 8 anos de idade.
antes de completar 8 anos de idade. Quanto vale uma pedra para você? Uma pedra, ouro, diamante. Quanto vale uma pedra para você, joia? Hein? Muito, né? Mas é pau, é pedra, é o fim do caminho. Quem já plantou uma árvore? Quanto vale um pau para você? Um pau vale muito mais. Ó, baqueta, um pedaço de pau. Um lápis, ó, um pedaço de pau. A árvore nasceu, cresceu, brotou, frutificou e trocou esse ar que você consegue respirar, que sai dos carros, por esse ar puro que você respira agora. Quanto vale uma árvore para você? Quanto vale uma pedra para você? Cor de pele, repele, sem identidade, a mim e aos meus, os restos, periferiados, isolados, a nós negados o que é nato, não podemos ser, e nem de longe querer. O que nos é ofertado é submeter, temer, sucumbir a tal circunstância do tem que ser. E em alto e bom tom, desde cedo, nos é declarado: você não é bom, não seja você, se esforce, mude, você é capaz, mesmo estando aí atrás, é só aproveitar a oportunidade de se reconstruir, se tornar melhor. Estica, puxa, pinta, minta. Mutilação diária, mas em pequenas doses, pequenas vozes, dizemos não, basta, chega. Não queremos e nem precisamos de suas verdades, maldades. O nosso ego não se infla com vaidades. E sem essa de nos julgar pelos elos fracos, somos fortes. Alguns apenas não sabem disso. E aos libertos compete o compromisso de propagar, difundir, lutar contra os que tentam iludir. Sabemos o meio, que é sempre aprimorar o nosso recheio e seguir sem receio, de cabeça erguida e peito aberto, certo de que a marcha é incessante e estafante. Provar que não é só elefante que tem boa memória, difundir nossas glórias, histórias e lutas, atentos de que juntos formamos um corpo negro. Vamos fazer eles sentir medo e sair da zona de conforto e continuar até que esteja morto esse ódio que nos reprime. Somos um povo que a união se reconstruiu com suor e sangue. Fomos retirados das tribos, mas nos reencontramos em gangues. Não vamos parar até que estanque essa ferida. O meu povo também tem direito à vida. Mais uma contribuição. Então, pessoal, para concluir aqui, o serviço social... ele Precisa puxa- pedir um aumento de salário e não sabe mais o que falar para o seu chefe? Eu vou te contar uma... Daí, irmão. Você não faz parte, não. Então, o serviço social ele puxa esse rompendo dessa ocupação, ele faz uma calada vermelha com pautas muito interessantes daquele momento, que vai chocar a sociedade conservadora marianense. Mas fora de pautas da afetividade, da sexualidade desses estudantes, dessas mulheres que compõem esse corpo desse curso. E eles agregam. Hoje todo mundo, o Brasil, o mundo fala em Djonga. Gustavo Colom foi um evento nosso. Primeiro vídeo
dele assim grande foi esse aí que eu publiquei, que nem coloquei nome de ninguém. O Daniel, que fala esse último poema, é da pedagogia, ele foi agregando, o serviço social foi agregando e foi ocupando. Porque a gente está aqui na cara de Mariana, o que a gente faz aqui, Mariana vê. O ICHS está escondido lá. E aí isso foi me encantando nessa universidade, eu fiquei quinta, sexta, fui embora daqui só no sábado. Eu tinha um casal de amigos aqui, a professora Jussara, ela é minha colega de graduação. Eu estava na ciência da religião e o ex-companheiro dela é da minha sala, o Éder. E eles começaram a falar comigo, você não vai para o FOP? Minha família já não gosta. Eu ia em casa de 6 em 6 meses, só nas férias. Eu vou tentar esse trem. O dia que saiu o edital do PDG, me mandaram. Eu estava de saco cheio de trabalhar naquela Câmara, de estar no meio daquela corda, daquele sistema que você luta e está viciado o processo, está tudo articulado, combinado, aí a gente só perdendo, aí já era oposição ao Rui Muniz. Era muita luta, era desgastante o serviço. Falei, não está dando com esse trem aqui mais não. Eu quero mais da vida. Tentei o processo e passei. E aqui eu tive a oportunidade de conhecer as moitas, ser acolhido nas moitas, de lutar com a política de permanência estudantil, juntar aquele monte de documentos que não basta você ser pobre, você tem que provar que você é pobre. Não basta ser pobre. Tem que provar, eu sou pobre, não basta você negro, tem que provar que você é negro, não basta, você não tem condição, tem que provar que você não tem condição. E aí eu entro com esse processo todo e a assistente social interfere no meu pedido. E aí, lá no Montes era tudo mais fácil, porque a reitoria estava tudo perto, você ia lá e resolvia os negócios. Aqui o negócio era em Ouro Preto, mas tinha um campozinho aqui. Eu plantei na porta dela. Assim que eu passei, em 2015 eu passo aqui, entro com o PDG. O pessoal pergunta o que é PDG. PDG é portador de diploma de graduação. A minha entrada aqui se dá com o diploma da ciência da religião, porque se eu fosse tentar o processo de transferência, a burocracia que a Unimontes ia fazer para me dar minhas emendas, eu ia perder o prazo. Entrei com o PDG. Falei, eu entro, quando eu chegar lá, eu peço o de matéria. Eu estava no terceiro período quando eu entro aqui, em serviço social na UFOP. Entrei, fiquei acolhido, morei na sala da Taqueupa. Depois esses meninos me chamaram para morar na zona, de quarto na zona. Depois a minha carta sai depois de quase 3 meses que eu estou aqui para morar na ABU. E quando eu entrego a documentação e ele interfere meu pedido, eu parei na porta dela. Não, tem que agendar. Eu falei, não, eu quero conversar com a senhora. Por que quem deferiu o meu pedido? Que está faltando o seu seguro-desemprego. Eu falei, eu era carro comissionado, sou parlamentar. Aí tive que sentar com ela e explicar, não, moço, eu larguei o serviço lá porque a condição não dava. Eu recebia 900 contos, 920, pagava 700 de aluguel. Então eu estou sobrevivendo. Eu vim para cá porque tenho condição, agora se eu não puder ficar aqui, como é que eu faço? Aí ela faz de próprio punho aqui então a declaração contando isso. Eu fiz de próprio punho, mas plantei na porta dela. Aí consegui a bolsa, achei que eu ia conseguir 100% de bolsa, me deram 50%. Na época, a alimentação não dá, eu tinha 8 refeições. Falei, pô, sai de Monsanto, passar fome aqui. Aí eu lembrei, eu sou graduado, eu fui disputar a aula. Então isso vai também esticar o meu processo aqui. Eu vou dar aula em distrito, eu só trabalhei em distrito. Esses anos todos que eu estou aqui, eu tive que conciliar estudar e trabalhar. Então eu não podia fazer disciplina que era à tarde, se batesse com o horário de aula. Então eu tinha que esperar a disciplina ser oferecida à noite. E foi arrastando o meu tempo. E aí teve muita coisa boa, teve muita greve, teve ocupação. E isso foi esticando o nosso tempo aqui dentro, né? No meio desse processo todo eu viro pai. Na reforma das moitas, a gente sai da moradia, eu fugi que tinha com a namorada. Pra quê? Engravidei a namorada. Aí virei pai do Marcos. O Rodrigo lembra, eu trazia o Marcos para a aula dele. Quando não tinha ninguém ficar com o Marcos, eu vinha com o Marcos para a aula. A pandemia, eu ia quase formar, vinha a pandemia, eu engravidei a namorada de novo, vem a Mariana. Só que tem um detalhe, gente. Nós temos muitos excluídos digital. E eu me coloco meio disso. Eu sou estudante da BT, a gente ia lá conversar do negócio. Eu volto depois da pandemia para cá, para terminar o curso. E dando aula só em distrito, Cláudio Manuel, Goiabeiras, Águas Claras, só roça aqui para trás. Eu não fico abrindo e-mail todo dia, não. A UFOB mandou escanear o comprovante de vacina. Eu esqueci de escanear esse trem. Eu fiz uma eletiva e TCC, fazer TCC. Quando chega no dia da prova, desculpa que eu não posso fazer a prova, porque a matrícula foi cancelada. Eu perdi o semestre passado por um detalhe simples.
Mas eu tentei lá na NASC, porque meu nome não aparecia no Moodle. Aí fala, você agendou? Não, tem que mandar e-mail, tem que agendar. Se a instituição da ensino europeu tivesse sido mais flexível, eu não teria perdido, teria falado do grau, mas acho que tinha um objetivo. Então a gente está aqui hoje tentando trazer essa linha para vocês que o centro acadêmico ele é importante na nossa formação. O movimento estudantil ele faz parte do seu processo de formação. Porque hoje, enquanto professor de educação básica, eu percebo qual que é a diferença daquele estudante da licenciatura que foi de movimento estudantil e daquele que não foi. Nós fizemos uma greve histórica esse ano, lutando por um piso, uma miséria. O que é 3 mil conto hoje? O que um pai de família faz com 3 mil reais? O governo não quis pagar. Ele judicializou. Mas o professor, aquele que era graduando, que foi no movimento estudantil, ele entendeu a luta. Nós perdemos hoje, mas a luta nós vencemos. Nós conseguimos derrubar o veto dele, nós conseguimos trazer até a situação para votar com a gente nossas pautas. E aí é o seguinte, aquele que só passou pela graduação, não fez a graduação, ele se aliena, ele se contenta, é melhor pingar do que secar. Quer deixar um sindicalista puto? Você ouviu um trem desse? Melhor pingar do que secar, eu quero trabalhar com condição digna de trabalho. Eu não quero pingar do que secar. Agora eu estou lecionando na prefeitura de Ouro Preto. O pessoal acabou a tinta do pincel. O pessoal está dando um jeitinho, virando para trás, pegando um giz de novo. O giz rebenta a mão da gente. Mas eu só observo aquele profissional hoje, enquanto profissional de educação básica, que participa desse processo aqui, ele entende o valor da luta. Eu falei aqui, tem afetos e desafetos, mas você aprende a relacionar com pessoas que nem sempre o seu gestor vai ser gente boa. Mas você tem que saber ter jogo de cintura. Eu adoro provocar alguns diretores que é contra a greve. Eu lembro que eles são professores. Eu estava em Furquim, a única escola aqui no Molo daqui, agora eu falei assim, você está prejudicando os alunos? Eu falei, eu não, professor, é o governador. Porque às vezes o colega ele vai para um cargo de gestão e ele esquece da base. E assim também na assistência, a gente vai. Hoje a gente tem secretário da assistência que foi colega nosso de graduação em Ouro Preto. A gestão é importante, mas é importante você entender a luta do povo. Isso a gente aprende no movimento estudantil. É ocupando os espaços que nem a Catiúcia está trazendo. Os espaços colegiados, nós temos voz e voto. A gente não pode deixar esse espaço ocioso. A gente tem que ocupar esse espaço. Então, a minha experiência aqui na UFOP, ela se dá a partir de uma ocupação e ela vem passando por esse espaço de ocupação. E o chamado que eu venho aqui trazer essa fala para vocês hoje, de alguém que militou e que ainda milita e hoje está na direção do Sindiúte Ouro Preto, é que a gente tem que ocupar os espaços. A gente não pode deixar ocioso, porque é muito fácil passar pela graduação. Agora, fazer ela é que está o diferencial. Então, eu os chamo e me coloco nessa. Não passem pelo curso social, façam o curso. Sejam atuantes. A Enesco somos nós. Agora sou eu? Sei lá, tem que falar. Pessoal, não sei se todo mundo me conhece, sou professor aqui do departamento, já dei aula, estou dando aula para alguns alunos, né, que estão aqui. E até quando a Catiúcia me convidou para esse espaço, ela me convidou no sentido de trazer um pouco da dimensão, né, do histórico e do processo de luta do movimento sindical dos professores, né, universitários. Mas eu quero recuar um pouquinho, né, e dizer que eu fiz também movimento estudantil durante a minha graduação e pós-graduação também, né, por incrível que pareça, existe também pós-graduação, existe também movimento estudantil em pós-graduação, né, naquele momento que o Santinho teve lá, eu estava no mestrado, quando teve esse ato aqui em 2016 eu não fui, né, mas eu estava no doutorado. Mas assim, estar presente, estar participando do movimento estudantil foi fundamental não só para a minha formação enquanto estudante, enquanto pesquisador,
enquanto, no caso, né, minha primeira formação foi em ciências sociais enquanto sociólogo ou como assistente social, foi fundamental para a minha formação, como também particularmente para mim foi uma saída para mim se manter na universidade, nos dois sentidos, econômico e também no sentido do sentido que tem a formação acadêmica, né? De entender o processo histórico da nossa sociedade, de entender que existem determinações, lutas sociais, conflitos, e todos eles passam aqui dentro também da universidade. Então, assim, os estudantes, a universidade brasileira, a universidade em geral, é também um espaço, uma instituição social em que o conflito também se apresenta. O conflito de classe também, né? Aqui dentro da universidade não tem só filho de trabalhador e trabalhador. Tem filho da burguesia também. Eu sempre aprendi, enquanto estava no movimento estudantil, que o movimento estudantil é um movimento policlassista. Né? Eu lembro quando eu estava no movimento estudantil, eu disputava DCE com uma chapa que tinha como nome "Pra dizer mais sim do que não".